ao podcast A Conversa com os Avós, um trabalho dos alunos do 9º e 12º anos da Escola Rainha Santa Isabel, Carreira, que se foca na vida antes e depois do 25 de Abril e no que significou esta data para os jovens da altura. Em Conversa com os Avós, os alunos puderam conhecer melhor e sentir recortes das suas vivências entre a ditadura e a democracia, alguns nos arredores de Carreira, Leiria ou por onde a vida os levou. No episódio de hoje, temos Sara Ferreira para conversar com o Sr. Manuel Jerónimo, de 75 anos, residente nos Salgueiros, na Bajuca, atualmente casado e reformado. Boa tarde, Sr. Manuel. Para início de conversa, como era o seu dia-a-dia antes da Revolução do 25 de Abril? Era trabalhar de manhã à noite, não havia horário e ganhava-se pouco dinheiro. E como é que era o trabalho na sua altura? Olha, ia trabalhar para a Serração, para Monte Redondo, ia de bicicleta, levava o lanchinho na sexta e lá comia, das 8 às 5, e era assim o nosso dia-a-dia de trabalho de segunda a sábado. E trabalhava numa serração? Trabalhava numa serração, empilhar madeira, era solha, era forro, era fazermos tacos para secar, quando era para pôr nas casas, fazia pilhas altas com meia dúzia de metros de altura, aquilo até dava vertigens, estava sujeito a cair cá para baixo, mas era assim, naquele tempo era assim. E como se vestiam? Como é que nos vestíamos? Era calças e camisa e umas botas velhas, não havia dinheiro para comprar roupa nova na altura. Como é que eram as relações entre as pessoas no seu trabalho? Eram boas. Eram melhores que hoje, né? Naquele tempo convivíamos todos, era como se família, e hoje não há vizinhos que não se dão uns com os outros, e tenho pena de ter vindo para um lugar onde não se dão as pessoas, e lá no meu lugar onde eu vivia éramos todos amigos uns dos outros. E onde é que vivia, então? No lugar dos Andreses, Bajuca. Era tudo gente unida e não havia lá costas voltadas uns para os outros. Muito bem. As relações entre amigos e conhecidos eram boas? Muito boas, éramos, sim, senhor. Na altura da nossa juventude, nós fazíamos jogos, vários tipos de jogos, não havia televisão, não havia telemóvel, e até começar a namorar, 7 ou 8 anos, era sempre jogos, era o piseiro, era o arplano, era o anel, era o botão, tudo servia para a gente se divertir, não havia televisão na altura, nem telemóvel. E não haviam desentendimentos que tivessem? Não. Éramos sempre amigos uns dos outros. Com os vizinhos todos, brincávamos todos, uns mais velhos, uns mais novos, mas era tudo... Nunca se chateámos uns com os outros. Na sua infância, tinha alguns tempos livres? Sim, Vinhamos da escola e tínhamos que ir à lenha, tínhamos que ir encher o cântaro da água, íamos à fonte e só depois é que íamos para a brincadeira. Agora umas perguntinhas um pouquinho mais pessoais. Com que idade é que começou a namorar e como? Com 18 anos. Fomos aos 18 anos, fomos até às festas, por lá punhamos o olho a uma rapariga e tentámos acompanhá-la, comprámos umas bebidas, uns termossos, para se entreter um bocado a conversar, e era assim que a gente se entretia nos primeiros tempos de namoro, era assim. E os seus familiares reagiram bem ao seu namoro, por exemplo? Sim, ficaram, quando meus pais souberam que eu tinha namorada, ficaram contentes, ficaram satisfeitos. Chegou a casar-se com o seu primeiro amor, assim dizendo? Não. Tive duas namoradas antes. Só a terceira é que foi a verdadeira. Chegou a ter mais do que um emprego? Ultimamente cheguei. Fui feirante, andava na feira a vender tudo que era preciso para a cozinha, desde panelas, copos, talheres e não sei o que mais, e depois no fim trabalhava nas bombas da BP, mas foi só 6 meses até dar a baixa da atividade. Teve uma infância feliz? Tive. Foi muito feliz. Brincávamos tudo, não tínhamos brinquedos, tínhamos que inventar os brinquedos para fazer, para ter-se um prato, lá íamos jogar ao caco, que era o jogo naquela altura. Eu inventava como merceeiro, arranjava uma balança de cana e arranjava flores de moita, que era o arroz, para o pó dos tijolos era
era o Colorau, e entretemos assim a comprar e vender com os papéis. Foi uma infância divertida. Muito bem. Tem alguma recordação da sua infância que queira partilhar? O que tinha, as recordações da infância era tudo esses jogos que a gente tinha, as brincadeiras, e quando íamos cheguei a inventar um telefone da minha casa para um primo meu que morava a 100 metros, e com os fios dos foguetes e umas caixas de pomada, ligávamos um para o outro, fazíamos barulho, e ele lá conseguia ouvir eu ia querer para ir embora para a serração. Era assim engenhoso, arranjava eletricidade para o meu quarto com pilhas, lâmpadas. Naquela altura já era um bocadinho inteligente. E continua a ser hoje? Ainda continua a ser. Ainda faço um presépio bonito, que é digno de ser visto a nível aqui do Conselho de Leiria. Já há mais de 20 anos faço um presépio e as pessoas vêm de longe, vêm da batalha, se tiverem pessoas da batalha, que vêm ver o presépio, que aqui nos arredores não há igual ao meu. Presentemente sou conhecida o Manel dos Salgueiros, o Manel da Concertina, o Palhaço do Carnaval, o Manel do Presépio, e a nível da freguesia toda a gente me conhece. Numa época de condenação, que foi antes do 1974, podiam falar livremente sobre o que pensava ou, pelo contrário, tinha medo? Não se podia. Não se podia, que na altura havia muitos que diziam que era da PIDE, que soubessem ouvir falar sobre o governo, talvez eu ter ir para a prisão, porque não se podia, não havia... não se podia falar livremente, não havia livre expressão, senão estávamos sujeitos a ir para a prisão. Quais as diferenças que sentiu após a Revolução do 25 de Abril? Não, eu estava na Alemanha e não notei, como não estava na altura da Revolução, não notei assim grande diferença. Só achei a diferença é com o 25 de Abril deram muita liberdade. Em vez de darem liberdade lentamente, deram muita liberdade, e as pessoas tomaram muita liberdade e começaram a fazer muitas asneiras porque tinham a liberdade toda que não tinham antes do 25 de Abril. E acha isso bom ou mau? Foi mau, muito mau. Deram-me liberdade a mais, e se não me dessem tanta liberdade não havia tantos assassinos, tantos roubos, tantas maldades que há, e se houvesse menos liberdade que aqui é. Deram liberdade a mais e as pessoas fazem o que querem, e é muito mau. Quanto à minha maneira de ver, deram liberdade a mais. Podiam ter dado liberdade, sim, mas mais lentamente, mais devagar, consoante o tempo ia passando. Agora, da maneira que deram liberdade a mais, não foi bom. Eu achei que não foi bom. Disse que esteve na Alemanha, foi por algum motivo em especial ou teve que emigrar por causa da vida? Os meus pais eram pobres, os meus sogros eram pobres e não tínhamos nem para fazer a casa. Tive que emigrar para a Alemanha, já tinha lá alguns familiares. Estive lá 8 anos, nasceram lá as duas filhas mais novas, a mais velha nasceu cá, e foi para arranjar maneiras de poder ter uma casinha e mais alguma coisinha para ir continuando a viver. Para concluir esta entrevista, apesar dessas dificuldades todas, conseguiu superar esses desafios? Sim, graças a Deus consegui. Mesmo só como eu a ganhar, a minha esposa teve 5 anos lá, que só no fim de 5 anos é que tinha papéis para trabalhar, só trabalhou 2 anos, depois entretanto nasceu mais nova, mas graças a Deus consegui resolver a minha situação, e pronto, nunca tive assim muito regalias, muito dinheiro, mas fui sempre uma pessoa muito poupada, e ainda continuo a ser. Chegou a ir para a tropa? Sim, andei lá há 3 anos. Assentei praça em janeiro de 69 em Leiria, no R7. Depois pedi para seguir para a Força Aérea. Estive em Tancos fui para Sintra, e Sintra fui para Angola, onde estive 24 meses e 13 dias. Estive lá, tive 4 dias em Luanda, depois fui para o leste de Angola, em Henrique de Carvalho, uma cidade onde não havia 1 centímetro de alcatrão. Depois, no fim de 1 ano, o comandante viu que era uma pessoa competente, convidou-me para ir para a secção de armamento. Estive lá 1 ano, e a partir daí já não fazia serviço ao quartel. Todos os dias recebia armamento que entregava no dia anterior, entregava naquele dia, depois que entravam de serviço.
Apanhar lá uns sustositos que as pessoas que a gente tínhamos na serviço, tínhamos de ter uma bala na câmara para, se houvesse um terrorista, a gente limpá-lo logo. Às vezes alunos esqueciam de tirar, ia a tirar o carregou e ia passar lá um buraco na placa. E pronto, depois como estava responsável pela secção de armamentos, já tinha autorização para ir até à cidade, à Sevilha, já não ia coisa, eram 7 km, e a pé tínhamos autocarro, mas nem sempre era a hora que a gente queria ir passear, e a pé, descansadinho, podia levar uma catanada, mas como ia a Sevilha, não é fácil. Quando ia de autocarro, havia um menino com 7, 8 anos, estava na paragem do autocarro, a cidade era pequena, mais ou menos com a de Leiria, chegava ao pé de mim, eu não se perguntei-me um escudo para comprar pão que estou cheio de fome, eu dava-lhe um escudo. Quando eu não saía na primeira paragem, ele ia para a última, quando lá chegava o autocarro, ele já lá estava, à minha espera. Era muito engraçado. Pronto, e depois as moças lá andavam enroladas só com os panos, eles não usavam o sutiã, andavam com as mamitas à mostra, e quando começavam a dar leite, os pés cresciam tanto que os bebés andavam nos alforjes aqui assim, punham o peito, punham a cabecita aqui em cima e mamavam aqui, eram tão compridos, era divertido. Pronto, assim se passaram desde janeiro de 69 até janeiro de 72, e foi assim que se passaram os 3 anos de tropa. Não tive lá problema nenhum, a não ser quando via uma bala, que a gente apanhava lá um susto, quando fazia um buraco na coisa, mas tirando disso, não houve assim mais nada de especial. Depois tenho muita fotografia, tirei algumas. Quando fiz os 21 anos, convidei vários amigos, eu comprava papel e pintava, fazia pinturas nas fotografias dos colegas, uma bodeira enorme. Quando fiz os 21 anos, que era, naquela altura era quando nós atingimos a maioridade dos 21 anos, e aqui estão, uma festa toda apagada, já que já estava a dormir no ombro do outro colega, mas foi, pronto, o comandante gostava da minha coisa, quando eu estava lá impedido, até mascarava e jogava o carnaval lá dentro do quartel. Aqui até foi uma guerra mais ou menos divertida. E pronto, foi assim que se passou os 3 anos e depois, com bom desempenho que eu tive lá na responsável pela secção de armamento, recebi uma medalha, fui condecorado com uma medalha, pelo bom desempenho que eu fiz, que eu limpava sempre as armas ao jeito de elas estarem sempre a funcionar, e pronto, e terminou a guerra assim, em janeiro de 1972.